pessoal, tudo bem com vocês? Quarta semana aí em 7º ano e o tema é a dominação dos povos astecas e incas. Como que nós vamos ver nessa aula como os espanhóis conseguiram chegar até esses impérios, dominar esse povo e acabar com tudo que tinha ali, exterminar mesmo esse povo, tanto asteca quanto inca. Nós vamos entender como que esses espanhóis, apesar de estarem em menor número, eles conseguiram esse feito. O que aconteceu nesse momento, nesse período, que deu aos espanhóis essa vitória? Então é essa história que eu vou contar para vocês agora mesmo. Vem comigo. O espanhol que dominou o povo asteca. Então tudo começou em 1519, quando ele chegou em Tabasco, ali no Golfo do México. Chegando lá, os nativos, eles receberam os espanhóis com muitos presentes, mas muitos presentes. E um desses presentes aí eram 20 escravas. 20 escravas que serviu para esses espanhóis, na verdade, para tudo. Elas tinham aí que cozinhar, que cuidar das roupas deles e também outras cositas mais, sabe, o tico-tico do fubá? Então, é isso mesmo que vocês estão pensando. Uma dessas escravas era aí muito especial, se tornou uma mulher aí muito especial para os interesses de Hernán Cortés. O nome dela era Malinche. Malinche, ela sabia a língua asteca e aprendeu muito rápido a língua dos espanhóis. E então ela acabou servindo como intérprete para os interesses de Hernán Cortés. Conversando ali com os nativos, Hernán Cortés, conversando ali com os nativos, tendo Malinche como intérprete, claro, ele assim deixou claro os interesses dele. Na verdade, ele queria visitar Tenochtitlan, a capital do Império Azteca. Mas Montezuma, que era o seu imperador, ficou sabendo e disse não aceitou os espanhóis chegarem à cidade de Tenochtitlan e visitar, porque eles estavam meio que desconfiados, né? Mas Hernán Cortés disse o seguinte: bom, se não foi por bem, então vai ter que ser por mal mesmo. E aí ele começou a arquitetar o seu plano diabólico. Ele ficou sabendo que existia um povo que não gostava muito dos astecas, não. Eles eram os Totonaque. Os Totonaque, eles tinham que pagar assim altos impostos para os astecas, para o imperador Montezuma. Então eles meio que não gostavam muito deles, não. Era um povo mais inimigo dos astecas. E o Hernán Cortés ficou sabendo disso. E chegou até esse povo e ele acabou convencendo eles através de ameaças, tá? Ameaças. Para eles ficarem ao seu lado, lutarem ao seu lado. E eles, é claro, como foram ameaçados, eles tiveram que aceitar e começaram a ficar, então, ao seu lado. Foi aí uma aliança, muito importante para os interesses de Hernán Cortés. Caminhando aí para a cidade, durante aí o seu trajeto para a capital, o Cortés encontrou um outro povo, uma outra tribo. Só que eles, no caso os tlaxcaltecas, eles eram amigos dos astecas. Eles eram amigos. E é claro que o Hernán Cortés viu nesse povo uma grande ameaça. Então eles acabaram entrando em guerra. E os espanhóis, eles acabaram vencendo os tlaxcaltecas. Com essa vitória, eles tiveram que ficar ao lado dos espanhóis. Gente, isso para Montezuma foi assim um tiro no coração, foi assim uma traição muito grande. Ele ficou extremamente desapontado. E Hernán Cortés estava mais próximo, então, do seu objetivo, que era chegar em Tenochtitlan. Enfim, quando eles chegaram ali em Cholula,
eles fizeram assim um massacre, eles mataram muitos astecas, muitos astecas mesmo. O Montezuma, ele ficou sabendo desse episódio e ele acabou cedendo, né? Ele acabou cedendo e permitiu com que os espanhóis entrassem em Tenochtitlan e conhecessem a cidade, visitassem, enfim, né? Bom, quando o Hernán Cortés chegou em Tenochtitlan, ele ficou assim deslumbrado com a cidade. Ele ficou assim, gente, mas que poder que essa cidade tem. Essa cidade é totalmente organizada. Ele viu a organização social dessa cidade, a organização política e até religiosa. Viu que eles tinham uma religião ali, que eles seguiam uma religião bem forte ali para eles. E Hernán Cortés começou então a estudar esses astecas, né? A ver os pontos fracos, os pontos fortes. E, né, porque eles, quando eles chegaram, os espanhóis pacificamente, mas tudo isso começou a mudar quando Hernán Cortés teve que se ausentar de Tenochtitlan. Ele teve que resolver uns pepinos ali fora da cidade. E quando ele retornou, a cidade estava assim, em revolução. Espanhóis matando astecas, astecas matando espanhóis. E nesse conflito, nessa confusão toda, o Montezuma, ele foi morto, gente. Foi morto com uma pedrada no crânio, certeiro, uma pedrada, pá, bateu no crânio dele e ele morreu. Os espanhóis, diante daquela confusão, teve que fugir dali. Saíram fugidos, mas Hernán Cortés não se deu por vencido, mas de jeito nenhum. Ele se organizou, né? Durante esse período ele se organizou. E o que aconteceu durante esse tempo? Um surto de varíola. Um surto de varíola invadiu ali a cidade asteca e vários astecas morreram porque eles não tinham imunidade à doença. Os espanhóis, sabendo que eles estavam enfraquecidos, invadiu novamente, né, já organizado, o exército já organizado, invadiu novamente Tenochtitlan e depois aí de vários combates, Hernán Cortés conseguiu definitivamente dominar esses povos e acabar com tudo que tinha ali. Bom, eles estavam em menor número, como eu havia dito, mas então o que poderia ter explicado essa vitória? Existem aí, no caso, 3 razões, né? Que acaba explicando o porquê e como que esses espanhóis venceram esse povo asteca. No caso aí, eles tinham armas, né? Eles fizeram alianças importantes e também a doença que acabou atingindo esse povo asteca e matando muito deles. Então essas são as 3 razões que acabei explicando o motivo pelo qual os espanhóis tiveram essa vitória. Agora nós vamos ver como que aconteceu mais no Império Inca. Como que houve essa dominação dentro do Império Inca? Com outro personagem, que eu vou contar para vocês agora mesmo. Francisco Pizarro foi o nome do conquistador do Peru. É esse mesmo. A gente vai contar a história dele, como que ele conseguiu dominar o povo Inca. Tudo começou no ano de 1526, quando Pizarro chegou na Colômbia. Eles também, gente, foram recebidos assim com muitos presentes pelos nativos. Mas Pizarro, ao receber esses presentes, ele percebeu que homens e mulheres estavam assim vestidos com ouro, muito ouro, xalá, muita joia preciosa. E ele ficou assim, gente, é aqui mesmo? É aqui mesmo que a gente vai ficar e vai dominar? É isso que a gente precisa, de ouro? Imediatamente ele comunicou o rei da Espanha que autorizou Pizarro a dominar esse povo. Como que Pizarro então começou o seu plano? Ele convidou o imperador, né, o imperador do Império Inca, no caso aí Atahualpa, nome difícil, né, de falar, Atahualpa,
convidou ele para uma audiência ali na sua residência, onde ele estava residindo, né? E aí Atahualpa aceitou o convite e chegou até lá com uma comitiva, até que bem pomposa, de muitos guerreiros, não tantos guerreiros, mas alguns guerreiros, porque ele achava que ia ser assim, uma visita amistosa. Mal sabia ele que ele estava caindo numa grande armadilha, mas muito grande armadilha. Em meio à conversa, né, com Atahualpa, os espanhóis começaram a puxar assuntos sobre a Igreja Católica, sobre a Bíblia, se ele conhecia, quando de repente, gente, começou a sair espanhol pelo ladrão. Mano, muito espanhol armado começou a atirar nos incas e prendeu Atahualpa, fez ele como refém. Como ele não estava com o resto, né, dos seus guerreiros, porque os guerreiros eles acabaram ficando um pouco mais longe da onde eles estavam, eles acabaram indo até lá, né, com muitas armas, com canhões, gente, canhões de guerra, e mataram, foi assim uma chacina, mas cerca assim de 2.000 incas morreram nesse episódio. E aí Pizarro ele conseguiu dominar de fato a cidade inca, né? E implantou uma outra cidade, no caso aí a capital era Cusco, e ele implantou ali, né? Ele fundou uma nova cidade chamada de Lima. Mas os problemas de Pizarro ainda não haviam acabado. Porque Pizarro ele tinha um sócio, o nome dele era Diego de Almagro. Diego de Almagro era um sócio do Pizarro que acabou ajudando ele a dominar também, né, esses povos incas. E ele queria algumas regiões ali próximas a Cusco. Só que Pizarro, gente, não queria entregar essas regiões para o sócio dele. E aí o que ele acabou fazendo? Matou o sócio também. Pá! Exterminou o sócio. Pronto, acabou o meu problema. E aí ele ficou com tudo, né? Foi ele considerado o maior conquistador do Império Inca, só que o castigo veio a cavalo. O filho de Almagro, né? Ele se vingou do pai, né? Do assassinato do pai. Ele chegou lá onde ele estava no palácio, né? Do Pizarro e com golpes de espadas foi lá e matou Pizarro. Bem feito. Ele foi castigado. E assim foi a história, gente. Foi assim que Pizarro conquistou o Império Inca. Eu espero que vocês tenham entendido. A aula não acabou, apesar de ser quarta semana, a aula não acabou ainda. Existem exercícios lá da apostila para serem respondidos. E a gente se encontra lá no grupo. Tudo bem? Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!